Ainda vem muita coisa aí, não bichou não. Vem muita coisa por aí. Vossa Excelência, que intencionalmente ou não enganou milhões de brasileiros, tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro. Um forte abraço! Absolutamente tranquilo em relação às condutas que eu realizei como juiz no âmbito da Operação Lava Jato. Tá? Ali o que houve foi uma aplicação imparcial da lei a casos graves de corrupção e lavagem de dinheiro, porque agentes políticos inescrupulosos haviam capturado a Petrobras para atendimento de seus interesses especiais ou interesses privados, certo? Houve essa divulgação das mensagens, das supostas mensagens do site. Eu confesso que desde domingo que houve essas divulgações, eu fiquei esperando as grandes revelações bombásticas que foram anunciadas pelo jornalista que o senhor reputa aí uma pessoa de renome. Eu, sinceramente, concordo com o título que eu li num artigo em inglês escrito sobre essas mensagens, que simplesmente diz: o incrível escândalo que encolheu. Tá? Eu não posso afirmar a autenticidade, já disse, mais de uma vez, porque eu não tenho essas mensagens. Tá? Eu não tenho como recuperar essas mensagens para eu poder analisar. Mas a leitura que se faz das mensagens, supostas mensagens que foram divulgadas, não revelam propriedade. Eu vi lá uma mensagem divulgada lá, que supostamente o procurador teria dito para mim: vou requerer não sei o quê. Aí, na mensagem que replicada, consta lá: a tendência é indeferir. Isso é normal. Qual que é o ilícito nisso? Isso não é nem antecipação de decisão. Qualquer juiz, conversando com um advogado ou com um procurador ou com um policial, pode afirmar, fazer esse tipo de afirmação com absoluta correção. No caso mencionado aí do ex-presidente, da mesma forma, o site divulga: o juiz interferiu, obstaculizou, obstruiu. O caso não era meu. O caso nunca passou pelas minhas mãos. Houve um acordo de colaboração da Odebrecht diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Foi realizado esse depoimento foi enviado a São Paulo. Chegou em São Paulo, o juiz prescreveu, o juiz reconheceu a prescrição, que os fatos envolvidos naquele depoimento específico eram de 1996. Né? O caso nunca passou pelas minhas mãos. Como é que eu interferi em alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa? Qual que é a prova que eu fiz alguma coisa em relação àquele tipo de mensagem? Agora, o site divulga com todo aquele sensacionalismo, como se tivesse alguma obstrução e interferência indevida da minha parte. No fundo, o que nós vamos observar da Lava Jato é que ela atingiu vários partidos e de forma severa. Não foi só os partidos que se encontravam no poder na época dos fatos, mas partidos também que se encontravam na oposição. Vários agentes políticos, inclusive, de bandeiras diversas, foram condenados criminalmente. Tanto aqueles que estavam no espectro da direita como estavam no espectro da esquerda. Não teve nenhum projeto político ali envolvido, senão o projeto de cumprir a lei e de, vamos dizer assim, vencer a barreira da impunidade da grande corrupção. Sobre ameaça, perdão, tinha uns minutinhos, né? Sobre ameaça, isso foi recebido e foi encaminhado pela Polícia Federal para apuração e tomada das providências. Foi de imediato encaminhado, ninguém compactua com ameaça, quem quer que seja. Eu também recebo muitas ameaças e às vezes até eu recebo essas ameaças por conta desse tipo de difamação. Mas o senhor está absolutamente equivocado. Essa história é uma loucura. Não existe nada de media training, R7, dinheiro que foi pago. O senhor tem alguma coisa nesse sentido? Não tem nada. Não existiu, esse fato não existiu. O senhor está fantasiando, desculpe. Né? O que aconteceu foi que desde que aconteceu esses fatos foram divulgados, nós procuramos algumas pessoas para esclarecer, parlamentares, nós conversamos. O único auxílio que eu tive durante todo esse período foi minha assessoria de comunicação no Ministério. Não fiz media training nenhuma para vir aqui, eu não preciso fazer media training para vir aqui falar a verdade. Desculpe. Se o senhor tem esses elementos, se o senhor tem, apresente, então. São falsos essas afirmações que o senhor está fazendo.
Do outro lado, senador, assim, pelo que eu entendi, o senhor está fazendo acusações graves ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Sugeriu também aí condutas indevidas por parte de membros dos tribunais superiores. Eu acho que para fazer esse tipo de afirmação, seria importante o senhor estar munido de algum elemento nesse sentido. O fato é que eu sempre conduzia a minha atuação como juiz de maneira imparcial e aplicando a lei. Eu jamais dirigi a atuação dos tribunais que examinaram as minhas decisões nas instâncias recursais ou nas instâncias superiores. A questão da dosimetria da pena, o senhor sugeriu que eu teria aí indicado para evitar alguma coisa de prescrição? Isso nunca aconteceu. O senhor está de novo fantasiando. Talvez o senhor tenha lido aí esses blogs fantasiosos, como esse que está fazendo essas ilações em cima dessas supostas mensagens e está tirando conclusões precipitadas. Eu sugeria que o senhor se informasse melhor e tivesse bases melhores para o senhor poder fazer esse tipo de afirmação. Eu nunca conversei sobre dosimetria de pena envolvendo processo de qualquer pessoa em juízo recursal. E vamos colocar assim, em matéria de dosimetria de pena, quem trabalha na área sabe que a dosimetria de pena não é guiada por dados objetivos. Tá? Não existe aí uma objetividade absoluta na aplicação da dosimetria da pena. Então é normal, nesse processo, muitas vezes, que a pena imposta pelo juiz de primeiro grau seja revista pelo tribunal recursal. É normal que a pena seja revista pelo tribunal superior. Se a referência que o senhor faz é o processo do ex-presidente Lula, ele foi condenado por corrupção. Eu fixei uma pena, o tribunal aumentou. Não tive nenhuma interferência. Zero interferência. Não faria isso, porque seria até desrespeitoso ao tribunal qualquer espécie de contato para tratar de dosimetria de pena de quem quer que seja. E, igualmente, depois o Superior Tribunal de Justiça reviu essa pena para baixo, aplicando seus próprios critérios. Então, assim, sinceramente, acho que o senhor está absolutamente equivocado nas suas afirmações. E faz acusações graves a membros de tribunais superiores e tribunais recursais. Treinamento inexistente que Vossa Excelência afirma que eu teria feito, eu realmente não fiz. Né? Mas, tudo bem. Tá bom, senador. Então, apresente esses elementos inexistentes que nós examinamos aí. Na outra questão, em particular, assim, desde que eu comecei a trabalhar na Operação Lava Jato, realmente muito custoso, e uma das tentativas que houve durante todo o curso da investigação foi de difamações. Algumas vezes essas difamações atingiam não a mim, mas até familiares, né? No caso, a minha esposa. A minha esposa ter advogado para a empresa internacional, eu sei que tinha lá um fake news lá que teria advogado para a Shell, então era todo um plano de destruição da Petrobras para que a malvada Shell chegasse aos nossos campos de petróleo. Assim como surgiu a história da CIA, né, que o ministro Moro, o juiz Moro, era um agente da CIA disfarçado para destruir as estatais brasileiras. E são todas fantasias. Né? Respondendo objetivamente, não. Minha esposa nunca advogou nos processos envolvendo a Operação Lava Jato, ela não trabalha na área criminal, não trabalha na área civil relacionada a essa área criminal, jamais advogou para essas empresas petrolíferas ou fez algum serviço específico relacionado a essas empresas.